O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi criticado por integrantes da oposição depois de elogiar o deputado petista Lindbergh Farias e a Polícia Federal na peça em que pede o monitoramento de Jair Bolsonaro em tempo integral. Nesse documento que foi enviado ao STF, o PGR chama o líder do PT na Câmara de digno deputado, além de afirmar que o diretor da Polícia Federal é alguém sempre zeloso. Segundo os juristas, apesar do trato formal, elogios desse tipo não são comuns nesses casos. Além de pedir monitoramento na casa de Bolsonaro, a PGR também tem em mãos uma sugestão da própria Polícia Federal para que um agente vigie o ex-presidente dentro da sua própria casa. Chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi certamente vai trazer suas observações a respeito desse despacho do Procurador-Geral da República. Koba, queria escutá-lo. O PGR é o número 1, né? É a figura máxima do Ministério Público. É comum esse tipo de manifestação? Ou melhor, é recomendável que o PGR se manifeste dessa forma? Não, não é, Caniato. O PGR, Procurador-Geral da República, líder máximo do Ministério Público, portanto, aquele que fiscaliza e é o responsável por entrar com ações contra quem quer que seja no âmbito do Congresso Nacional, dos deputados, de presidente, ministros, enfim, deve ter uma postura de elogios com quem quer que seja, dessa maneira, principalmente nesse contexto. Qual é o contexto? O contexto em que o deputado, o líder do PT, foi quem provocou as autoridades que aderiram à provocação e levaram o pleito ao ministro Alexandre de Moraes, através justamente do PGR, para que houvesse aquela intensificação de policiamento na frente da residência do ex-presidente. Só, assim, no contexto em que tudo isso partiu a partir começou a partir de uma manifestação de um deputado, já indica aí algumas falhas, algumas lacunas que devem ser destacadas. O deputado, ele ganha dinheiro público, ganha dinheiro do pagador de imposto para fazer política. Essa é a função do deputado, fazer política. Os delegados da Polícia Federal e o PGR ganham dinheiro público para cuidar da fiscalização da lei, para estarem atentos ao que eventualmente venha a acontecer no decorrer dessa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no final das contas, quem teve a ideia, a percepção de que seria necessário, nas palavras ali da representação, um tipo de intensificação da polícia, não foi o fiscal da lei, foi o deputado. Então, se o deputado tem razão, foi tido como alguém que tem razão no final das contas, alguém falhou na fiscalização da lei. Por que essa ideia não partiu da cabeça de um delegado da Polícia Federal ou do próprio Ministério Público? Alguém falhou aí. Então, admitir que o deputado tem razão é também admitir que alguém da polícia falhou. No meu ponto de vista, o deputado não tem razão. Eu acho que do ponto de vista de um monte de gente, não era necessário aquele tipo de medida que foi tomado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, eu fico me perguntando por que um deputado que não tem razão tem um pedido aceito pelo ministro da Suprema Corte desta proporção envolvendo um ex-presidente. Quando eu vejo esse elogio, aí eu começo a entender, talvez, os motivos que levaram um deputado sem razão a ter um pedido acolhido envolvendo a intensificação e a humilhação que é colocar mais policiamento na porta de um ex-presidente da República. Do ponto de vista prático, um policial que fica do lado de fora não faz nenhum tipo de diferença, imagino eu, na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não deve ter ligado muito, mas do ponto de vista simbólico, é uma ofensa, é uma humilhação, uma mensagem que está sendo passada, está sendo tratado como alguém perigoso. Alguém que pode colocar em risco a segurança de outras pessoas ou alguém que queira se evadir da prisão domiciliar que está cumprindo normalmente. Enfim, é uma medida que nos traz muitas reflexões e essa talvez seja a principal delas. Por que esse tipo de elogio? Isso explica muita coisa. Pois é, agradecer muito o Claudino Tessari, 81 anos, aposentado, diariamente acompanhando a programação da Jovem Pan e aqui, especialmente, o Pingos nos Is. Você, Mota, o que é preciso considerar a partir dessa manifestação do Procurador-Geral da República? Em jornalismo tem uma regra, né, para você evitar fazer juízo de valor, evitar os adjetivos e nesse texto do PGR ele deveria seguir pelo menos a mesma lógica, né?
digno deputado, diretor da Polícia Federal, alguém sempre zeloso, né? Eu acho que ele poderia se manifestar, talvez não utilizando esses termos, enfim, muitas críticas a partir dessa manifestação do PGR. Queria escutá-lo a partir do que foi divulgado nesse despacho do Procurador-Geral da República, Mota. Liberdade de expressão é um direito que vale para todos, né? A gente sempre defende aqui, é um dos fundamentos da democracia, aliás, um fundamento que é cada dia mais atacado, com essas ideias de censura, de regulação das redes. Agora, um outro fundamento das democracias republicanas é a separação entre o que é governo e o que é Estado. E o Estado é aquela estrutura de poder que tem o monopólio da violência e cuja missão principal é garantir os direitos dos cidadãos. Isso é o Estado. São aquelas pessoas que estão lá, fizeram um concurso público ou foram nomeadas no cargo, vão ficar lá a vida inteira, vão se aposentar lá, vão ser remunerados com o nosso dinheiro para, como missão principal, defender os nossos direitos. O governo é aquela parte do Estado que muda periodicamente, muda através de eleições. O governo é formado por políticos. E aí a gente tem um problema muito grave quando a política contamina aquelas partes do Estado que deveriam ser neutras e imparciais. Quando isso acontece, o modelo republicano democrático, esse tão louvado Estado democrático de direito, ele fica ameaçado, principalmente quando as partes que são contaminadas pela política são aquelas encarregadas da justiça. Programa Os Pingos nos Is, a análise dos nossos comentaristas para o texto redigido pelo Procurador-Geral da República, uma manifestação feita, na verdade ele atende ao pedido feito pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, e aí muitos questionamentos e críticas em relação à maneira como ele constrói o texto, mas também a informação que indica o pedido da Polícia Federal para que um agente da PF pudesse monitorar Jair Bolsonaro dentro da residência dele. Ele já está sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Há policiais penais na parte de fora da casa, né? Após aquela determinação do ministro Moraes, e aí essa indicação de que a Polícia Federal entende que seria um bom reforço ter um agente dentro da casa do ex-presidente, Beraldo. Olha, Canhoto, primeiro eu queria dizer que eu acho curioso esse carinho com que o Procurador-Geral da República se refere ao hoje deputado Lindbergh Farias. Porque sabe quem também se referia a ele com muito carinho? Os funcionários do famoso Departamento de Operações Estruturadas, de uma famosa construtora que destruiu, em parceria com a cúpula da política à época, que hoje segue aí de volta ao poder, destruiu a democracia brasileira a partir do financiamento de campanhas políticas com dinheiro público roubado. Lá ele também era tratado com muito carinho, um apelido muito carinhoso. Então veja só como é habilidoso o deputado Lindbergh Farias. Foi senador, foi prefeito de Nova Iguaçu, vereador, hoje está aí deputado, na alta roda, tão alta que é tratado com tapete vermelho, não apenas pelo Procurador-Geral da República, mas também o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vê nele uma figura tão importante que é capaz de estimular decisões que não foram tomadas sobre um processo que merece tanta atenção e visibilidade do Brasil inteiro. E aí a decisão é essa, Canhoto, colocar agentes penais na frente, dentro, no banheiro, no quarto, na cozinha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Jair Bolsonaro deveria ter um julgamento digno, um julgamento que a gente espera que todos os brasileiros tenham, que é um julgamento justo. Se forem encontradas provas, se for comprovado o crime, que pague por eles. Agora, esse circo que se formou nos faz refletir
Como é que pode um ex-presidente da República, que todo mundo conhece, todo mundo sabe a cara dele, se ele puser a cara para fora, se sair da casa dele um carro com vidro fumê, já vai ficar todo mundo de olho, já vai ter carro perseguindo, olhando, querendo tirar foto, saber se ele está dentro, se não está, se ele está no porta-mala. Isso é óbvio. Agora, por que ele, neste caso, tem que ter policiais penais vigiando o tempo todo, enquanto o senhor Marcola, Fernandinho Beiramar e toda esta escumalha do crime organizado que faz dos presídios brasileiros os seus escritórios do crime? Por que não coloca um policial penal quando tem essa baixaria dessa visita íntima em que esses marginais usam as suas companheiras para levar recado? Olha, mata esse, entrega cocaína para aquele, dá dinheiro para aquele político. Coloca lá, no quartinho da visita íntima, um policial também. Ou alguém tem dúvida do que se passa ali dentro? Mas não. As nossas grandes autoridades do judiciário só têm atenção e coragem de tomar decisões contra o ex-presidente da República. Por quê? Em relação a criminoso, marginal, traficante, sequestrador, assassino, estuprador, esses aí saem pela porta da frente com alvará de soltura expedidos por vossas excelências. Zé, várias manifestações de pessoas a respeito dessa situação. O Beraldo falou em circo, mais cedo o Koba tinha falado em humilhação, mensagens que falam, querem vê-lo sangrar não no sentido figurado. Falam também em exposição desnecessária. Só para a gente fechar esse capítulo aqui, Koba, esse constrangimento, são medidas desnecessárias, exageradas? O que compete, neste momento, à defesa de Jair Bolsonaro? O que é possível ser feito? Caniato, o Bolsonaro não é a primeira pessoa no Brasil que está cumprindo uma prisão domiciliar. Ele não inaugurou esse instituto no direito penal, no processo penal brasileiro. Muitas outras pessoas no Brasil estão, neste exato momento, em prisão domiciliar. Eu tenho certeza, uma pesquisa aqui, um desafio, inclusive, a qualquer pessoa da nossa audiência no Brasil inteiro, que nos traga aqui uma só, sequer, pessoa que esteja em prisão domiciliar que tenha dentro da sua casa um policial. Só essa diferença de todos os demais já torna essa medida claramente inconstitucional, ferir a isonomia, a igualdade entre as pessoas. Por que com ele, depois de tantos anos da Lei de Execuções Penais, do Código de Processo Penal, do Código Penal e de tantas decisões da Justiça que já colocaram outras pessoas em prisão domiciliar, por que com ele vai começar pela primeira vez esse tipo de vigilância dentro da casa de alguém que está em prisão domiciliar? Então é claro, é nítida a inconstitucionalidade. Não só pela questão da isonomia, igualdade com todos os outros que estão na mesma condição, mas por conta da privacidade de alguém que está dentro da própria casa com sua família. É importante deixar claro, ele não mora sozinho, tem a esposa, tem filha, tem, sei lá, se tem algum outro parente que mora junto, tem outras pessoas que estão ali. Imagine só você que é casado, sua esposa levantar de manhã, tem um policial na porta vigiando. Sua filha chegar da escola, uma menina menor de idade, e vai lá pro quarto dela, tem um outro policial vigiando. Isso afronta a privacidade. Será que não vai ter algum outro criativo que vai pedir um policial dentro do toalete do Jair Bolsonaro para acompanhar, ver se ele não vai fazer nada, se não vai fugir por aquele local? Será que não vai ter alguém criativo assim? Eu não duvido, porque é um pedido esdrúxulo, que não acontece em nenhum outro processo no Brasil. Você conhece alguns políticos até que viveram a questão da prisão domiciliar, ninguém que roubou bilhões. Aqui em São Paulo tem alguns aí, prisão domiciliar por razão da idade, questões de saúde e tal. Essa semana até reapareceu aí na mídia, né? Prisão domiciliar. Pergunta se alguém que rouba, condenado com trânsito em julgado, bilhões do dinheiro público, que era dinheiro para servir saúde, educação, a escola do seu filho, a saúde do posto de saúde, a médico, medicamento, pessoas que roubaram esse dinheiro para proveito próprio, não tiveram dentro da sua casa um policial penal ou policial que seja fazendo o tipo de segurança. Então é um pedido que não faz sentido algum, juridicamente falando. E vamos nos lembrar, já que a gente citou aqui há pouco, quem é o PGR, né? Líder máximo do Ministério Público, que deve preservar a lei
e a Constituição. Então, que se preserve, senhor Procurador-Geral da República, o que diz a Constituição, principalmente em relação à dignidade de alguém que, neste momento, sequer é condenado.